Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste. Está entrando no ar mais um módulo de História comigo, professor Christian Souza. Lembrando a você que o conteúdo produzido nessas videoaulas é destinado exclusivamente aos alunos da rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro, que nesse momento de pandemia estão acompanhando as nossas aulas através das orientações de estudo que foram disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Educação, beleza? Bom, na aula passada a gente começou a conversar um pouquinho a respeito do que foi a Revolução Industrial, como ela causou um grande impacto no processo de trabalhar, na visão que o operário tinha acerca do trabalho, qual vai ser o impacto que ela vai causar. Vimos que uma das principais consequências que a Revolução trouxe consigo foi o aumento da produção e a redução do tempo de produção, que para eles naquele momento era algo de grande interesse. Por quê? Porque se produzindo mais em menos tempo, barateava-se o custo dessa produção, logo você vendia para mais pessoas, obtendo assim um maior lucro. Então isso para aquela época foi algo extremamente fundamental. Só que agora a gente vai ver o outro lado da moeda, que foi o quê? Os impactos sociais sobre o trabalhador após a Revolução Industrial. Ou seja, para o dono da empresa, para o dono da fábrica, tudo ia muito bem, obrigado às mil maravilhas. Ele conseguiu resolver um gargalo, que era o quê? Produzir mais em menos tempo, barateando o custo do seu produto, vendendo para muito mais gente, enriquecendo cada vez mais. Mas e o trabalhador? O cara que estava lá na linha de frente naquela fábrica? Como é que ficou a situação dele mediante esse processo de transformação do modo de trabalho dentro da Inglaterra? É isso que a gente vai abordar nessa aula de hoje. E aí eu começo com esse ditado que é muito popular, e é utilizado até os dias de hoje, que se a gente for parar para pensar, tem tudo a ver. Tempo é dinheiro. Por que tempo é dinheiro, Christian? Por um fator muito simples. Hoje você vende para alguém o seu tempo livre e esse tempo livre que você tinha vai se transformar o quê? Em produção para aquela pessoa ou para aquela empresa a quem você está vendendo. E aí o que acontece? Você vai receber mensalmente um salário por conta daquele tempo que você disponibilizou àquela pessoa, àquela indústria, àquela organização, àquele governo, por exercer aquela atividade. Vou pegar o meu caso. Eu sou servidor efetivo do Estado do Rio de Janeiro. Fiz um concurso público, passei, fui chamado, estou aqui. O governo do Estado do Rio me paga por tempo de aula dado. Então, a cada 50 minutos de aula, que equivale a uma aula, o governo do Estado me paga. Só que tem um pequeno detalhe, o governo só vai me pagar se eu, de fato, der essa aula. Se essa aula não for dada, automaticamente eu vou ser o quê? Eu vou ser descontado disso. Ou seja, eu estou recebendo meu salário por tempo trabalhado para o governo do Estado. Por isso que esse ditado ele é tão recorrente até os dias de hoje. Por quê? Porque o nosso tempo se transformou em grana. Daí, nessa lógica capitalista selvagem que a gente vive nos dias de hoje, quanto mais você trabalha, melhor. Por quê? Porque, teoricamente, você estaria recebendo mais. Para alguns setores pode até ser verdade, mas para a maioria da população isso acaba gerando subempregos e não resulta num aumento gradativo, um aumento satisfatório, digamos assim, da renda. E aí é o que eu falei, o trabalhador agora ele ganha por hora trabalhada ou produção. Aquele que não ganha por hora trabalhada, ele ganha por produção. Então, por exemplo, ele tem que produzir X sapatos, vamos voltar lá no exemplo do sapato, ele tem uma meta para bater, ele tem que fazer, no final, X sapatos.
Mas, Christian, você falou que dentro da fábrica o serviço é reparticionado. Certo, o serviço é reparticionado, eu falei isso. Só que cada equipe é responsável por uma linha de produção que vai do início até o fim. Então, aquela equipe, onde eu tenho lá o cara que vai tirar o couro, o cara que vai botar o couro para secar, o cara que vai cortar o couro, que vai costurar, colar, embalar e me entregar o sapato pronto, toda aquela linha de produção ali é uma equipe. Então, aquela equipe tem uma meta diária. Ela tem que fazer 100 sapatos por hora. Se ele não fizer 100 sapatos por hora, ele começa a perder o quê? Dinheiro. Então, por isso que ele fala aqui que o trabalhador ele começa a ganhar por hora de trabalho, como é o meu caso, ou então por produção. Se ele não der produção, se ele não bater aquela meta, ele automaticamente está o quê? Perdendo dinheiro, ok? Nos primórdios da Revolução Industrial, os burgueses, donos das indústrias que surgiram na Inglaterra, não vão estar preocupados com a saúde e o bem-estar de seu operariado, o que vai tornar péssimo para esses trabalhadores as condições de trabalho dentro das fábricas. Ou seja, a partir do momento em que aquele dono de fábrica está enriquecendo porque ele está produzindo mais em menos tempo, ele não está preocupado com a saúde, com o bem-estar do operário que está dando essa produção, que está gerando essa produção na fábrica dele. Não. Esse cara aqui do século XVIII, né, esse industrial aqui do século XVIII, ele estava visando o quê? O lucro. Ele não queria saber do bem-estar do funcionário. Daí o que vai acontecer? Para agravar ainda mais essa situação, você não tinha nessa época o quê? Uma regulamentação para o trabalho como se tem hoje. Você não tinha essa regulamentação para homens, para mulheres e para crianças. Então o que acontecia? Todos esses grupos de trabalhadores cumpriam jornadas de trabalho diárias quase que iguais. E essas jornadas, dependendo das fábricas, podiam chegar até a 18 horas por dia. Vejam só, hoje nós trabalhamos uma média de 8 horas por dia, 44 horas por semana e temos aí uma folga nessa semana. Geralmente é o domingo, no sábado costuma-se trabalhar meio expediente para se dar essas 44 horas. Isso um profissional de carteira assinada no mercado de trabalho formal. O que acontece? Imagine você, ao invés de 8, trabalhar 18 horas por dia. O dia tem 24 horas. Você tem 18 enterrado dentro de uma fábrica gerando produção. As outras 6 você tem para dormir, você tem para o seu lazer, você tem para ir à sua igreja, ou seja, era uma exploração tremenda, uma exploração generalizada. E aí o que vai acontecer? Enquanto esse operário não entendeu que era preciso se organizar como classe operária para conquistar melhores condições de trabalho e vida, ele vai ser duramente explorado dentro dessa indústria inicial, dessa indústria que está surgindo lá atrás, né, no século XVIII, no iniciozinho da Revolução Industrial, beleza? Então gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura da apostila na página 15, onde ele começa dizendo o seguinte: a Revolução Industrial alterou profundamente as condições de vida do trabalhador braçal, provocando inicialmente um intenso deslocamento da população rural para as cidades com enormes concentrações urbanas. Foi o processo de cercamento que eu já expliquei para vocês lá na aula anterior sobre a Revolução Industrial. A produção em larga escala e dividida em etapas irá distanciar cada vez mais o trabalhador do produto final, já que agora cada grupo de trabalhador irá dominar apenas uma etapa da produção. Foi aquilo que eu falei no exemplo do sapato. Antes eu tinha um sapateiro responsável por todo o processo produtivo. Ele produzia aquele sapato do início até o final. Agora não, agora eu tenho uma equipe de operários dividida em partes, onde cada operário, dentro do seu horário de trabalho, só vai executar aquela determinada tarefa.
Então, o cara que é responsável pelo corte do couro, ele vai cortar o couro do início até o fim do seu expediente. O cara que é responsável pela costura e colagem desse couro vai fazer isso do início ao fim. Ou seja, eles não vão mais ser donos do quê? Do processo produtivo daquele produto ao qual eles estão fabricando. Eles ajudam sim a contribuir na montagem dele, mas eles não vão saber mais fazer o produto todo como aquele operário, como aquele sapateiro lá de trás fazia. É a mesma coisa se a gente for trazer para o nosso exemplo atual, a gente pegar uma linha de produção de um automóvel. Se você colocar aí no YouTube, você vai ver uma série de linhas de produção de automóveis. E você vai perceber uma coisa, que dentro dessas linhas de produção, agora cada vez mais automatizadas, o que acontece? Eu não tenho apenas um operário fazendo um carro do início até o fim. O carro ele começa pelado aqui no início da esteira, ele vai andando e à medida em que ele vai andando nessa esteira, ele vai sendo montado por diferentes profissionais. Aqueles diferentes profissionais, eles não dominam todo o processo de montagem do carro. Eles só dominam aquela parte a qual eles estão ali fazendo. Então, por exemplo, se eu me formei soldador pelo Senai, e eu sou especialista em solda externa, eu só vou mexer com a parte de solda externa dentro da montagem desse carro. Eu não vou mexer com parte elétrica, eu não vou mexer com motor, eu não vou mexer com nada. Na hora que ele passar pela esteira por mim, eu tenho que fazer a parte da solda. Só isso. Acabei o meu serviço, vai para o operário seguinte, que vai ser responsável por uma outra parte do processo de montagem. E assim por diante, até o momento em que esse carro chega pronto, finalizado, lá no final daquela linha de produção. Beleza? Na esfera social, o principal desdobramento da Revolução foi o surgimento do proletariado urbano, que era a classe operária, como classe social definitiva. Vivendo em condições deploráveis, tendo cortiço como moradia, submetidos a salários irrisórios com longas jornadas de trabalho, o operário nascente era facilmente explorado, devido também à inexistência de leis trabalhistas. Foi aquilo que eu falei. Os operários dessa indústria inicial, eles sofreram horrores. Por quê? Porque você não tinha leis trabalhistas que regulamentavam o trabalho dentro dessas fábricas, era tudo novo, estava tudo começando agora. E aí o que ia acontecer? O dono da fábrica não estava preocupado com o bem-estar desse operário. O dono da fábrica estava preocupado em gerar lucro para quê? Para o seu próprio bolso e o operário que se danasse por lá. Beleza? Continuando. Tal visão marxista da sociedade é complementada pela ideia da mais-valia, ou seja, a exploração do proletariado pela burguesia tem como elemento principal a diferença entre aquilo que o trabalhador produz em termos de valor e aquilo que ele recebe em um tempo determinado. A mais-valia abusiva provoca o empobrecimento dos trabalhadores. O que seria esse conceito da mais-valia, Christian? Basicamente ele é o seguinte, vou dar um exemplo aqui. De volta para o exemplo da indústria automobilística. Suponhamos que eu fui contratado para produzir, eu fui contratado como soldador numa indústria automobilística. Então o que acontece? O meu salário nessa indústria, eles vão me pagar R$2.000 como soldador. Então eu tenho um salário mensal de R$2.000 para toda vez que o carro passar lá na minha frente, eu fazer todas as partes de solda na montagem daquele veículo. Beleza. Só que o que acontece? No decorrer do mês, eu vou gerar para essa empresa muito mais do que os R$2.000 que eles me pagam. Só para você ter uma ideia, para cada carro que eu soldo e que eu ajudo a inserir no mercado de venda de automóveis, cada carro vale R$50.000, vamos colocar aí.
Então, eu posso dizer que dentro dessa lógica da mais-valia, com um carro, eu já garantia o quê? Eu já garantia o meu salário mensal. Por quê? Porque se um carro vale 50 mil no mercado e eu estou ganhando 2 mil para fazer todas as soldas de montagem daquele veículo, então com um carro eu já pagava o meu salário. A partir disso, seria gerado o quê? Seria lucro. Se o meu patrão fosse uma pessoa preocupada com seus operários, ele pegaria esse lucro excedente da minha mais-valia, da minha produção, e ele dividiria comigo. Só que ele não divide. Então, o que acontece? Quando Karl Marx fala dessa teoria da mais-valia, ele está querendo dizer exatamente o seguinte, que o operário dentro da indústria, ele produz muito mais, ele gera muito mais valor do que o que ele recebe para trabalhar naquela produção. Eu ganho 2 mil reais para poder trabalhar como soldador naquela indústria, só que cada veículo daquele que eu contribuo no processo de montagem vai ser vendido lá na indústria por 50 mil reais. Ou seja, eu estou produzindo, estou confeccionando um produto de 50 mil reais, sendo que a minha participação na montagem daquele produto vai ser de 2 mil reais. E o meu patrão não vai dividir o lucro adicional que ele está ganhando o quê? Em cima do meu trabalho. Isso que é a teoria da mais-valia que o Karl Marx tanto fala aí nos seus escritos, nos seus estudos. E é o que ele está dizendo aqui. A mais-valia abusiva, ela provoca o empobrecimento da classe trabalhadora. Igual, pegando novamente esse exemplo do automóvel, a gente pode dizer o seguinte: será que todo trabalhador da indústria automobilística recebe o suficiente para comprar o carro que ele produz? Provavelmente não. E se você fizer uma pesquisa, você vai ver que a maioria desses profissionais que produzem esses automóveis, eles não têm o automóvel que eles produzem. Por quê? Porque eles não ganham o suficiente para comprar aquele automóvel. Ou seja, eles geram valor para a empresa, para a indústria, mas eles não são devidamente o quê? Recompensados por gerar aquele valor. Essa é a questão que o Marx fala da mais-valia abusiva, ok? Continuando aí. O desenvolvimento das ferrovias irá absorver grande parte da mão de obra masculina adulta, provocando em escala crescente utilização de mulheres e crianças como trabalhadores nas fábricas têxteis e nas minas. O agravamento dos problemas socioeconômicos, como o desemprego e a fome, foram acompanhados de outros problemas, como a prostituição e o alcoolismo. Os trabalhadores reagiam das mais diferentes formas, destacando-se aí um movimento ludista, que vem de Medorian, caracterizado pelo quê? Pela destruição das máquinas pelos operários, e o movimento cartista, organizado pela Associação dos Operários, que exigia melhores condições de trabalho e o fim do voto censitário também. Então foi aquilo que eu falei. Ao longo desse período de exploração, esse trabalhador das fábricas vai entender o quê? Que enquanto ele não se organizar como classe, ele vai continuar sendo explorado. Uma vez que ele se organiza como classe e cruza os braços e fala: vou fazer greve até o meu patrão exigir melhores condições, até o meu patrão me dar melhores condições de trabalho, a partir do momento em que eles decidem fazer isso e eles param a produção, aí o que vai acontecer? Aí o dono da fábrica vai ver o que está acontecendo e aí começa um processo de melhoria o quê? Nas condições de vida e trabalho dessas pessoas, coisa que não existia lá no século XVIII, ok? Destaca-se ainda
a formação de associações denominadas de trade unions, que evoluíram lentamente em suas reivindicações, originando os primeiros sindicatos modernos. O divórcio entre o capital e o trabalho, resultante da Revolução Industrial, é representado socialmente pela polarização entre burguesia e proletariado. Esse antagonismo define a luta de classes típica do capitalismo, consolidando esse sistema no contexto da crise do antigo regime. Então, o que vai acontecer? O capitalismo ele surge nesse período em substituição ao mercantilismo. Ele vai começar a gerar essas péssimas condições de trabalho, porque, conforme eu disse no início da aula, os donos das fábricas não estão preocupados com o bem-estar dos seus operários, eles querem lucrar cada vez mais e mais, pagando o mínimo possível a esses trabalhadores. E aí, a hora em que esses trabalhadores entendem que eles só vão conseguir melhores condições de trabalho se organizarem como classes, começam a surgir essas organizações trabalhistas que vão dar origem aos primeiros sindicatos, conforme ele falou aqui. Ok? Bom, com isso então a gente encerra esse material falando aí sobre os impactos que a Revolução Industrial trouxeram para a Europa do século XVIII. Caso alguns dos meus alunos tenham ainda alguma dúvida referente a isso, já sabem onde me encontrar. E é isso. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Tchau!